Quando a gente não pode confiar nem em quem está do nosso lado, em quem a gente pode confiar. Oi gente, aqui é a Roberta Hoff e bem-vindos ao canal do Crime é o Caso. O caso Rebecca Watts. Rebecca Marie Watts nasceu em 3 de junho de 1998, filha de Darren e Tanya Watts. Antes dela crescer, seus pais se separaram e sua infância foi passada com a sua mãe Tanya. Ela mais tarde seria levada aos cuidados do Estado devido a preocupações de negligência. Mas não muito tempo depois, ela e o seu irmão Dan começaram a morar com o pai. Ela foi descrita como incrivelmente carinhosa, gentil e um grande coração. A Becky, como era chamada, tinha um círculo pequeno, mas muito unido de amigos que ela adorava e eles adoravam em troca. Depois de um tempo, o pai de Rebecca iniciaria um relacionamento com uma mulher chamada Angie. Ela era mãe de um filho chamado Nathan. Quando Darren e Angie se casaram em 2013, o Nathan serviu como padrinho e a Becky serviu como dama de honra, junto com a namorada do Nathan, a Shauna. A Becky estava em casa, onde morava com o pai, a madrasta e o irmão, marcando de sair com o namorado na quinta-feira, dia 19. Às 11 horas, ela parou de responder e os familiares que estavam na casa disseram que ouviram a porta bater, mostrando que ela tinha saído de casa. Ela saiu levando com ela o celular, o tablet e o notebook. Não levou roupas extras, nem nada que mostrasse que ela estivesse fugindo de casa. Até aí tudo normal. Segundo informações, ela saiu para encontrar o namorado, mas nunca chegou a encontrar ele. E parou de responder suas mensagens. Então ele foi até a casa procurando por ela. Ela não foi vista por nenhum dos seus amigos e isso já se passava das 17 horas. A polícia foi acionada no dia seguinte, no dia 20, às 16 horas, e imediatamente eles iniciaram uma busca. O detetive residencial, o inspetor-chefe Richard Giacone, disse que o que era alarmante para a polícia é que as suas redes sociais não tinham sido usadas. Ela mantinha contato regular com seu grupo de amizade, mas não houve comunicação dela. A história foi rapidamente divulgada pela mídia nacional. A polícia disse que ninguém teve notícias delas desde então. O pai de Becky disse que ela não entrou em contato com os amigos, com a família, nenhuma das pessoas que são mais queridas para ela. As pessoas que ela esperaria que ela tivesse contato regular. Ele estava realmente preocupado. A polícia fez buscas em terrenos abertos próximos da casa de Becky, mas disseram que não houve descobertas significativas. 5 dias se passaram e os detetives e a família da estudante ficaram perplexos com seu desaparecimento repentino. Na sua casa em Bristol, antes dela desaparecer, a jovem de 16 anos é descrita por sua família como quieta e tímida. Ela era uma típica adolescente, gostava de celulares, de música, de moda. O pai e a madrasta de Beck disseram que o desaparecimento dela é completamente estranho. Eles estavam desesperados por notícias. Eles estavam julgando que ela tinha fugido, então mandaram mensagens dizendo que estava tudo bem, que era só ela voltar para casa, que tudo ia voltar ao normal, que ninguém estava bravo com ela. Deram depoimentos à mídia que se alguém estivesse com ela, que eles a queriam de volta, que a colocassem em um ônibus, que eles a resgatariam. Eles só queriam a filha deles de volta. Na quarta-feira, no dia 25 de fevereiro, a sua família foi convidada a sair de casa para que uma busca pudesse ser feita. Mas ainda assim não tinham nenhuma pista de onde ela poderia estar. Outros locais também estavam sendo investigados com outras 6 equipes, incluindo uma área de Woodland e 3 casas. A Faculdade de Policiamento e a Agência Nacional do Crime foram convocadas para ajudar e um helicóptero foi enviado para auxiliar fazendo buscas aéreas na reserva natural em Troopers Hill. Um lago local também foi revistado, mas ela não foi encontrada em lugar nenhum. A hashtag FindBeck estava circulando nas redes sociais e a polícia acessou o Twitter para divulgar notícias sobre seu desaparecimento. A equipe de investigação precisava falar com as pessoas mais próximas da Beck para tentar verificar seus últimos movimentos conhecidos e coletar mais informações relevantes. Eles estavam tentando descrever e entender quem era a Beck para ver se eles conseguiam mais alguma pista de onde ela poderia estar. Eles falaram com a madrasta da Beck, a Angie. Ela disse que saiu de casa por volta das 11h15 para uma consulta no hospital. Beck ainda estava em casa. Depois, Shauna, a namorada do meu irmão de Beck, Nathan, ouviu a porta se abrir, então ela presumiu que a Beck tinha saído. À medida que as investigações continuavam, eles descobriram que a última pessoa que viu a Beck foi o seu meio-irmão Nathan e a sua namorada Shauna. A princípio foi difícil marcar uma entrevista com os dois, mas os policiais finalmente conseguiram entrar em contato com eles e pediram que eles viessem ao departamento de polícia.
Shauna contou o que aconteceu no dia em que viu Beck pela última vez. Ela disse que eles tinham chegado na casa da sogra por volta das 11 horas, que ela ouviu música vindo da parte de cima da casa, onde era o quarto da Beck. Ela foi até o jardim fumar um cigarro e alimentar o coelho. Depois ela voltou para dentro de casa, isso demorou cerca de uns 20 minutos. Ela lavou as mãos na pia da cozinha, foi pegar uma bebida e foi quando ela ouviu a porta da frente abrir e bater, assumindo que a Beck tinha saído naquele momento. O que acontece é que durante esse depoimento, os policiais perguntaram se ela ouviu mais alguma coisa. Ela muda um pouco a ordem dos acontecimentos. Ela diz que quando ela estava lavando as mãos na pia, ela ouve um barulho nas escadas, como se a Beck estivesse descendo mal-humorada, e depois, logo em seguida, ouve a porta bater. Foi isso que fez com que ela pensasse que foi a Beck que tinha saído, e não que a porta tivesse batido por causa do vento ou outra pessoa tivesse ido embora. Ela ainda disse que a Eng perguntou se a Beck já tinha saído e ela disse para a sogra que achava que sim, que ela saiu mais cedo. Nathan deu o mesmo relato sobre ouvir a porta bater e que ele imaginou que era a Beck saindo. Várias coisas chamaram a atenção dos investigadores. Shauna parecia risonha e bastante otimista, e Nathan aparentemente despreocupado. Outra coisa que era incomum era apenas o quanto as suas histórias se alinhavam. O detetive inspetor-chefe Richard Econe disse que a maioria das pessoas que testemunham ou vivenciam os mesmos eventos podem fornecer as mesmas histórias com detalhes incorretos ou que não se encaixem perfeitamente. Ele disse que nesse caso, por exemplo, o fato das suas histórias estarem tão alinhadas e serem tão semelhantes indicava que eles haviam conversado um com o outro e conspiraram para garantir que as suas histórias correspondessem. Ainda em busca da Beck, a família e os amigos vasculharam o parque e a floresta perto da sua casa em Bristol, esperando que encontrassem a garota de 16 anos. Muitos voluntários se juntaram para ajudar. Cartazes foram colocados e as pessoas foram determinadas a encontrar Beck, que elas não parariam de procurar até que ela fosse encontrada. Depois de 9 dias do desaparecimento, a polícia trouxe a unidade principal de crime para ajudar na investigação, e voltaram seus esforços para a casa da Beck. Eles entraram com uma unidade forense para ver se a casa tinha alguma pista de onde ela poderia estar. Fizeram uma descoberta sinistra. Manchas fracas de sangue foram encontradas na moldura da porta do quarto da Beck. Impressões digitais também foram encontradas no sangue. Enquanto os testes estavam sendo realizados, eles pediram ao meio-irmão Nathan e à namorada dele, Shauna, que voltassem para uma segunda rodada de entrevistas. Quando eles falaram com a Shauna, eles disseram que parecia que o Nathan tinha algum problema em falar com eles. Ela negou, dizendo que ele não tinha dito nada disso para ela, que ele estava preocupado com a mãe, que a Beck era como se fosse uma filha dela, que ela não sabia de nada sobre as buscas por Beck, que ela só ficou sabendo no dia anterior através do Facebook. O fato de Shauna dizer que a situação estava difícil para o Nathan foi a primeira discrepância com o depoimento dos dois. O Nathan disse que não gostava da Beck, que ela era rude com a mãe dele. Apesar da intuição de que Nathan tinha algo a ver com o desaparecimento da Beck, os policiais não tinham evidências para manter ele sob custódia, mas tudo isso logo mudaria. Os resultados vieram das impressões digitais encontradas no sangue do batente da porta da Beck. Eram do seu meio-irmão Nathan Matthews. Ainda levaria várias horas para os resultados saírem. A chave de tudo seria sobre a quem pertencia o sangue. Eles decidiram que, se voltassem como sendo o sangue de Beck, eles fariam uma prisão imediatamente por suspeita de sequestro. E seus piores temores se concretizaram. O sangue pertencia a Beck. No sábado, 28 de fevereiro de 2015, Nathan Matthews e Shauna Hall foram levados sob custódia. Nathan era 10 anos mais velho do que Beck e a conhecia desde os 2 anos de idade, quando a sua mãe começou a namorar com o pai da Beck. O relacionamento do Darren com Nathan tinha sido bastante tenso. O Nathan não queria que ninguém interferisse na sua vida e na vida da sua mãe. O irmão da Beck, o Dan, se dava bem com o Nathan. Eles costumavam jogar videogame e passavam tempo na companhia um do outro. Mas o Nathan não interagia muito bem com a Beck. Ele também não morava na casa da família. Ele morava com sua avó, mas costumava ir ver a mãe e a sua família adotiva. Quando o Nathan tinha 19 anos, ele veio para casa com 4 meninas na traseira do seu carro. Nenhuma delas aparentava ter mais do que 12 anos. Darren recusou a deixar ele entrar com as crianças dentro de casa e disse que era para ele levar todas elas de volta para suas casas imediatamente. Na adolescência, Beck lutou contra um distúrbio alimentar e, enquanto a sua família estava profundamente preocupada, o Nathan rejeitou suas lutas dizendo que ela estava fazendo isso para chamar atenção. Ela havia se tornado mais fraca e também desmaiava, mas o Nathan ainda assim disse que tudo era para chamar atenção. Depois de um ano, a Beck sobreviveu e se recuperou da doença. Em 2008, o Nathan Matthews tinha agora 21 anos e trouxe para casa sua nova namorada, Shauna Hall. Ele disse à família que ela tinha 19 anos, mas ela não tinha. Na verdade, ela tinha 15.
Darren sabia que ele estava mentindo e disse para ele levar Shauna para casa. Darren lutou muito para tirar seus filhos dos cuidados do serviço social, e ele não iria comprometer a estabilidade deles de forma alguma. Mas o Nathan e a Shauna ficaram juntos e tiveram uma filha. Darren inicialmente não gostou de Shauna, dizendo que havia algo de errado nela, que ele não conseguia identificar. Depois que eles foram presos, eles foram levados à delegacia para serem interrogados novamente. Depois de permitir que o Nathan falasse livremente, aumentando a sua confiança e respondendo às suas perguntas, eles mudaram de estratégia e o questionaram de forma mais direta. Eles disseram a ele que a coisa mais importante era encontrar Beck. Ao mesmo tempo, eles estavam interrogando Shauna sobre a versão dela dos acontecimentos. Ela disse que não tinha notado nada de estranho e que não desconfiava do Nathan, ou de qualquer pessoa da família. Ela ainda foi perguntada se algo significante foi notado no que tangia ao desaparecimento de Rebecca. Ela disse que não, ao que o policial disse que tinha sim, que estava escrito na cara dela. Uma equipe forense foi então enviada para a casa de Shauna e Nathan. A casa estava em total desordem, todos os cômodos estavam cheios de itens acumulados e bagunçados. Enquanto a busca andava pela propriedade, uma parte do andar de cima, indo para o banheiro, o lado esquerdo da casa era praticamente o mesmo que o resto da propriedade, mas a banheira estava impecável, era brilhante e extremamente limpa, e isso significava que não combinava com o resto da casa. Enquanto o interrogatório continuava, os policiais decidiram não contar a nenhum dos dois quais foram os últimos desenvolvimentos, ou que evidências eles tinham agora. Nos 2 dias seguintes, a equipe forense continuou a revistar a casa onde Nathan e Shauna moravam, e era uma tarefa incrivelmente difícil, dado o estado da propriedade. E finalmente 2 pequenos pedaços de papel lhe dariam a pista que estavam procurando. 2 recibos DIY e ferramentas de loja Big & Kill mostraram que na sexta-feira, no mesmo dia em que a Beck foi dada como desaparecida, um óculos de proteção para serra circular, luvas, uma máscara foram adquiridos de uma loja e confirmavam que foi o Nathan quem comprou os itens. Nathan e Shauna foram presos novamente, dessa vez sob suspeita de assassinato de Beck Watts. Após isso, a polícia teve que dar a notícia devastadora à família dela. Agora era uma investigação de assassinato, e eles suspeitavam que Nathan e Shauna fossem os responsáveis. O pai de Beck, Darren, disse que foi naquele momento que seu mundo começou a desmoronar. Antes que flores fossem depositadas em homenagem a Beck, quando as notícias começaram a espalhar, perto da casa da família havia a igreja Santo Ambrósio. Um livro recordatório foi depositado, e a igreja ficou aberta até de noite para que as pessoas acendessem velas para ela. Aumentando a tragédia, ela foi assassinada no aniversário de 20 anos do seu irmão Dan. Os policiais não revelaram que haviam encontrado os recibos e continuavam a dizer que a casa deles tinha passado por um exame forense. Nada mais. Só para deixar os dois imaginando o que eles poderiam ter descoberto. Na terça-feira, no dia 3 de março de 2015, às 22 horas e 26 minutos, um depoimento de Nathan foi dado à polícia por meio do seu advogado. Nathan Matthews se recusou a ouvir isso e enfiou os dedos nos ouvidos para abafar o som da sua declaração sendo lida. Eu, Nathan Charles Matthews, aceito que sou responsável pela morte de Rebecca Watts em 19 de fevereiro de 2015. Compareci a Crown Hill, St. George, Bristol, com minha namorada Shauna Hall no meu carro. Eu tinha uma bolsa grande, fita de algemas, dispositivo de atordoamento e uma máscara. Eu tinha desenvolvido uma ideia para assustar Rebecca, sequestrando-a. Eu queria assustá-la e lhe ensinar uma lição. Eu acreditava que ela era egoísta e seu comportamento para com minha mãe era um risco para sua saúde. Alguns minutos depois de chegar, Shauna disse que queria um cigarro e foi para o jardim. Fui até o porta-malas do meu carro e peguei uma sacola que continha os itens e subi para o quarto. Ao bater na porta de Rebecca, ela respondeu, "O quê?" ou "Olá". E eu disse, "Posso ter um minuto?" Não tenho certeza de como as coisas aconteceram, mas usei os itens para subjugar Rebecca durante uma curta luta. Minha máscara escorregou e Rebecca foi capaz de ver meu rosto. Isso me deixou em pânico, e eu a estrangulei enquanto ela estava caída parcialmente na bolsa. Os detalhes horríveis não pararam por lá. Depois de assassinar a Beck, ele usou a serra que comprou na Big & Kill para desmembrá-la. Ela foi desmembrada na banheira que depois foi limpa, mostrando aos policiais o quanto eles estavam preocupados com o lugar da banheira. A polícia parecia estar absolutamente certa com o resultado de novas informações recebidas na noite anterior. Eles estiveram em uma casa em Barton Court, na área de Barton Hill, em Bristol. Em uma busca no novo local resultou a descoberta de partes do corpo. Embora os procedimentos formais de identificação ainda não estivessem sido concluídos, eles informaram a família de Beck sobre essa descoberta. Com o resultado desse último descobrimento, mais 3 homens e 2 mulheres foram presos sob suspeita de ajudar o infrator. Eles permaneceram sob custódia policial. Após 12 dias de caça por Beck Watts, uma ambulância particular deixa o local de uma descoberta sombria.
Descoberta feita por detetives em uma casa com jardim e terraço, em um terreno menor em Bristol, mostrou onde estava o corpo de Beck. Os ocupantes da casa onde seu corpo foi encontrado foram presos por terem ajudado o infrator. Eles estavam inflexíveis de que não tinham ideia do que havia dentro das malas, porém mais tarde se declararam culpados. 2 outras pessoas também seriam acusadas. Foi encontrada uma camisa pelo detetive sargento John Downing, que encontrou várias malas e bolsas nas quais as partes do corpo estavam embrulhadas em sacos plásticos, filme plástico e areia para gatos foram usados na tentativa de absorver o sangue e cristais também foram adicionados para esconder o cheiro. O laudo patológico mostrou que a Beck lutou por sua vida com absolutamente tudo que ela tinha. Ela sustentou mais de 40 ferimentos e provavelmente morreu por asfixia com uma mão cobrindo o nariz e a boca. Ela então foi esfaqueada 15 vezes pós-mortem. Beck teve que ser identificada usando DNA. A busca por Beck Watts foi uma das maiores investigações empreendidas pela polícia de Avon e de Somerset, e pelas polícias que trabalharam incansavelmente para tentar encontrar Beck e trazê-la para casa. Esse foi um final devastador. Embora Nathan Matthews tivesse fornecido um relato à polícia, eles queriam se aprofundar e verificar se isso era toda a verdade. Eles também queriam saber se a namorada dele, a Shauna, tinha desempenhado o papel mais do que foi sugerido. Quando eles entrevistaram a Shauna, ela disse que a primeira vez que ela soube que o Nathan era responsável foi no dia anterior, quando ele preparou a declaração. Depois de muito se esquivar, a polícia finalmente tem um relato horrível do que exatamente aconteceu, e finalmente seria divulgado. Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. Beck chega em casa depois de passar a noite na casa de uma amiga. Às 10h50, Shauna e Nathan dirigem para a casa de Beck, parando em uma loja Tesco para comprar algumas baterias. Eles sabem que ela está sozinha em casa porque a Eng tem um compromisso no hospital. Nathan normalmente estaciona na rua, mas dessa vez ele coloca o carro de ré na entrada com o porta-malas voltado para a porta da frente da casa. Às 11h03, a Beck envia uma última mensagem de texto para o namorado dizendo que ela está ouvindo música, e então não responde mais as mensagens dele. A Beck é atacada, ela é sufocada e seu corpo é colocado no porta-malas do carro. Ao 12h45, Eng volta para casa. Nathan e Shauna agem como se nada tivesse acontecido. Às 17 horas, o namorado de Beck chega na casa preocupado porque suas mensagens não estão sendo respondidas por Beck. Shauna atende a porta e finge olhar para dentro do quarto da Beck para ver se ela ainda está lá. O namorado da Beck fala com Darren e com a Eng. A Eng concorda que é incomum ela não estar respondendo. Às 19 horas, depois de passar o dia todo com a família e com o corpo da Beck ainda no porta-malas do carro, do lado de fora, a Shauna e o Nathan voltam para casa. Depois de chegar em casa, eles levam o corpo dela para dentro e ela é desmembrada na banheira. Eles então pedem uma pizza e um pouco de comida chinesa. Nathan Matthews faz um telefonema para um amigo fingindo que precisa de ajuda dele. Sai e vai para a B&Q. Sexta-feira, dia 20 de fevereiro, a 12h20, Nathan Matthews vai a uma loja e compra 2 garrafas de limpador de ralo. Ele vai até B&Q e compra as luvas, máscaras e óculos de proteção. Às 15h10, a Shauna mandou uma mensagem para ele dizendo: "A que horas você termina o trabalho? KKKKKK." 50 minutos depois, às 16 horas, a ligação para 999 é feita e Beck é dada como desaparecida. O 999 é o 911 da Inglaterra. Shauna também compartilha a postagem de Darren no Facebook implorando para que sua filha venha para casa. Às 18h35, a polícia vai até a casa da Beck e fala com Darren e Eng. Nathan e Shauna dizem que ouviram-a sair de casa na manhã anterior. Por volta das 21 horas, a dupla voltou para casa e assistiu a um vídeo no YouTube chamado "Você quer esconder um corpo?". No dia 21 de fevereiro, a dupla visita a loja Asda e compra saco de lixo, luvas, sacos de embrulho, filme plástico e alvejante. No dia seguinte, eles vão a uma loja 99p Anna Wilkes e compram uma esponja, mais sacos de entulho e fita adesiva antes de ir para Sainsbury's para comprar filme plástico. No dia 23 de fevereiro, a polícia vai até a casa deles na tentativa de falar com eles, mas eles se deparam com um silêncio e ninguém abre a porta. Às 16h38, um dos telefones do casal é usado para colocar Find Beck Watts no Google e apenas 2 minutos depois, Shauna liga para sua mãe, alguém com quem ela não falava há 4 anos, para combinar uma ida à casa dela naquela noite. No dia 24 de fevereiro, às 2h19, a CCTV captura uma van branca dirigindo de Cotton Mill Lane, onde o corpo de Beck foi encontrado. Acredita-se que partes do seu corpo estavam na parte de trás da van. Segundo Nathan, ele teve a ideia de assustar Beck para que ela tivesse maior consciência de como a vida dela era boa e quanto ela devia ser agradecida. Que ela jogava coisas no chão para a mãe dela juntar. Ele queria que ela tivesse mais respeito pelas pessoas. Ele disse que achava que ela ficaria com medo e apreciaria mais as coisas boas da vida.
O plano, segundo ele, na cabeça dele, era amordaçar a garota, colocá-la no carro e largar ela em uma floresta ou algo do tipo. Ele disse que não pensou muito em como ele ia se afastar dela depois, mas que provavelmente iria buscá-la mais tarde. Segundo Nathan, todo esse esforço era para que Beck deixasse de ser uma menina mimada e autocentrada. Vamos lembrar de que ela só tinha 16 anos. Depois de descrever tudo, ele finalmente entende o que ele fez e se desespera. Enquanto ele estava prestando contas, Shauna ainda estava sendo entrevistada. Ela disse que não tinha ideia do que estava acontecendo, que nem sempre gostou de Beck, mas ela era uma garota legal o suficiente, que ela era tão jovem e o fato deles terem uma menina colocava no lugar da mãe da Beck. Após 96 horas de entrevistas, Nathan Matthews foi acusado do assassinato de sua meia-irmã. Eles ainda não tinham o suficiente para acusar Shauna de assassinato, então ela foi acusada de ter pervertido o curso da justiça, e a polícia continuou a construir o seu caso contra ela. Durante as 8 semanas seguintes, eles continuaram a analisar todos os aspectos de suas vidas, incluindo registros telefônicos, e seus computadores também foram examinados. Seria em um desses celulares de Shauna que a chave para desbloquear o caso seria encontrada. Uma série de mensagens foram excluídas, mas os policiais conseguiram recuperar. Eles, o Nathan Matthews e a Shauna Hall, conversavam sobre sequestrar uma jovem e escondê-la no sótão. Também foram feitas pesquisas na internet por material pornográfico envolvendo pessoas da idade de Beck. Então, a primeira mensagem é do dia 9 de dezembro de 2014, ao 12h48, e Nathan diz para Shauna: "Você me traz de volta as colegiais bonitas?" A próxima mensagem é do dia 9 de dezembro de 2014, às 18h14. Diz que era de Shauna: "Acabo de ir ao Coast Cutters e vi muitas gatas grandes. Vi uma menina linda e pequena. Quase a nocauteei para trazê-la para casa. Haha." Enquanto uma policial lê as mensagens para ela, ela sempre diz que não quer comentar. A policial disse para ela que estava certa de que a menina na escola, que ela viu, tinha a idade de Beck. Ela também não quis comentar isso. Mas mais uma vez a perícia mostraria a verdade. Um saco contendo algumas partes do corpo desmembrados tinha o DNA de Shauna. E uma das máscaras também. No dia 22 de junho, Shauna Hall foi acusada de assassinato de Beck Watts. O funeral de Beck foi realizado na igreja Santo Ambrósio no dia 17 de abril, e o serviço religioso foi aberto ao público, mas seu enterro foi privado aos familiares. Pessoas se alinhavam nas ruas enquanto seu caixão era trazido em uma carruagem puxada por cavalos. Uma pomba branca também foi solta quando seu caixão foi trazido. No dia 6 de outubro de 2015, um julgamento de Nathan Matthews e Shauna Hall começou na Bristol Crown Court. A família de Beck ficou chocada ao ouvir pela primeira vez que, 2 anos antes da sua morte, a Beck contou a um de seus amigos que Nathan havia explicado a ela em detalhes gráficos como ele planejou matá-la. Ela não contou isso à família. Ele também esteve no exército territorial depois de ser cadete, e aqueles que o conheciam durante sua passagem pelo exército também prestaram depoimentos durante o julgamento. Eles disseram que o Nathan era um homem com poucos conhecidos e ainda menos amigos, que ele era muito confiante, segundo seu ex-instrutor de cadetes, mas quando ele juntou-se ao exército territorial, seu temperamento estava começando a aparecer, disse uma outra testemunha. E ele às vezes estourava, às vezes jogava coisas em frustração, ou seja, ele era emocionalmente instável. A sala do tribunal ficou horrorizada quando surgiram detalhes de como Nathan e Shauna compartilhavam interesse sexual por adolescentes. O promotor William Mosley disse que, além de sua aparente antipatia por Rebecca Watts, há boas razões para acreditar que também houve uma motivação sexual por trás do esquema, que decorre de um interesse não natural compartilhado entre meninas adolescentes. Shauna disse ao tribunal que ela era completamente inocente e que estava, na verdade, com medo do namorado. A promotoria respondeu dizendo que eles agiram como uma equipe. A mãe de Shauna também testemunhou no julgamento. Sobre Shauna, de repente, queria falar com ela depois que a Beck foi morta. Ela disse no meio de uma brincadeira que sabia do porquê ela está lá, na casa dela, que ela estava fugindo da polícia, que ela tinha sequestrado a Beck. Agora era a hora do júri deliberar, e em pouco tempo o veredito foi unânime. Depois de apenas 3 horas de deliberações, Shauna Hall foi considerada culpada do sequestro e homicídio culposo de Beck Watts. Nathan Matthews foi considerado culpado pelo sequestro e assassinato de Beck Watts. O júri não acreditou neles. Levaram apenas 3 horas para decidir que a dupla conspirou para sequestrar Beck Watts, de 16 anos, e que a mataram em um ataque sexualmente motivado. Agora que as formalidades foram concluídas, a família disse que poderia começar o processo de luto adequadamente e reconstruir suas vidas. Vidas que nunca mais poderiam ser as mesmas, pois o pai de Beck, Darren, e sua esposa Angie agora sabem que a filha dele foi assassinada pelo filho dela. Shauna Hall foi condenada a 17 anos de prisão, e Nathan Matthews foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 33 anos.
Quando foi levado para iniciar sua sentença, ele não conseguiu olhar para sua família nos olhos. Em vez disso, ele olhou para o chão. Em uma declaração de sua mãe, Tânia, ela disse que a sua filha linda, gentil, engraçada, amorosa, legal, agressiva e criativa foi assassinada. Todos os dias tem sido um pesadelo vivo. É como o pior de todos os filmes de terror. Mas isso é real. Isso aconteceu com a minha filha. Ela tinha apenas 16 anos. Como devo lidar com isso agora? Nathan Matthews terá 60 anos antes de ser avaliado para liberdade condicional, mas a realidade é que o juiz disse que isso pode nunca acontecer. Em junho de 2016, tanto Nathan Matthews quanto Shauna Hall perderam seus recursos contra suas condenações. Após sua morte, uma revisão séria do caso foi mandada pelo Conselho de Proteção às Crianças de Bristol, que concluiu que o assassinato dela não poderia ter sido previsto ou evitado. O relatório disse que não houve suficiente atenção dada aos parentes de Beck, que incluía seu meio-irmão e a mulher dele. Foi dito que Beck às vezes tinha um comportamento desafiador, e sua ansiedade eram resultados do bullying que ela sofria por parte do Nathan. Darren escreveu um livro sobre sua filha intitulado Beck, a comovente história de Beck Watts. Ele diria mais tarde em uma entrevista que se eles fossem enforcá-lo, o Nathan, ele puxaria a alavanca para que ninguém mais tivesse que carregar essa culpa. O estresse do que aconteceu com a sua filha fez com que ele perdesse 25 quilos. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer e mal conseguia reter água. Apesar de tudo o que se passaram e dos acontecimentos horríveis que devastaram a sua família, o casamento de Darren e Angie sobreviveu, e eles permanecem comprometidos um com o outro. Darren disse que seu amor por ela é imenso, que apesar de algumas hesitações, isso não importava, que apesar de ter perdido alguns membros da família, ele nunca se voltaria contra ela, que se isso não separou eles, nada vai separá-los. A comunidade se uniu para ajudar e apoiar a família. Foi organizado um lançamento de balões em homenagem a Beck para mostrar à família dela que ela nunca seria esquecida. Em março, que se seguiu, que trouxe o centro de Bristol até a paralisação virtual, minutos de silêncio foram mantidos em jogos de futebol. Para a família, a atenção foi difícil, mas fez com que eles se sentissem menos sozinhos. Apenas algumas semanas depois, uma macieira foi plantada para Beck em um parque local, um símbolo de crescimento e esperança. A história de Beck Watts é ao mesmo tempo horrível e comovente. Ela talvez seja melhor resumida pelas palavras de sua família. Ela era como um furacão e um raio de sol ao mesmo tempo. Uma vez que ela entrou em sua vida, ela fez você se sentir vivo. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like, não custa nada. Se inscreve se ainda não for inscrito. Deixa um comentário do que você achou do caso. Compartilha com quem você acha que pode gostar do conteúdo. E até a próxima. Se cuidem. Beijos.